esse bate-papo vai falar dos 40 anos da Lambada, um pouco da música do Pará. A gente está aqui com a cantora Keila e nosso mestre de cerimônias e idealizador aí, unindo América Latina e sua música, Fernando Rosa. E a gente começa então, Fernando, falando um pouquinho aí também desse livro, Ondas Tropicais, que o Fernando está lançando, né, que traz esse apanhado aí da música da Amazônia. Então eu queria que começasse aí falando um pouquinho pra gente. A ideia dos 40 anos é porque tem um evento que é o marco definidor do que são, de por que 40 anos e tal, que é o lançamento do disco Lambadas nas Quebradas, do Mestre Vieira, que é o rei da lambada, guitarrista paraense de Barcarena, que morreu em fevereiro do ano passado. E o disco dele foi lançado então em 78, e até tem uma curiosidade, porque o selo interno do disco é 78 e a capa é 79, então eu sempre brinco com o 2018, 2019, tanto faz. Estamos em tempo aí. Estamos em tempo, os dois com 40 anos, não tem problema nenhum. É um disco emblemático, porque ele de fato marca não só a criação de um gênero, como ele abre um caminho para outros instrumentistas, outros guitarristas e para um gênero musical. Até no livro é engraçado, abrindo um capítulo, que é o capítulo exatamente sobre os guitarristas, a gente usou uma frase do Pio Lovato, que é o guitarrista e mestre de palco da Dona Onete, que ele fala assim: Mestre Vieira criou um gênero. Isso em qualquer lugar do planeta é importantíssimo. Então eu acho que isso dá a dimensão da criação de um gênero numa região do país, e aí o livro existe um pouco por isso. Eu acho que não tem o devido reconhecimento nacional enquanto um elemento de contribuição para a cultura nacional. Então, assim, se tu pegar o Sudeste com a música caipira paulista, etc., o samba carioca, tu pega o Nordeste com o forró, com o frevo e tal, isso tudo de alguma maneira ele está introjetado dentro de um caldeirão cultural musical. E eu acho que a música do Norte, particularmente a Lambada, o Beiradão e o Brega também, e os outros gêneros todos, depois eles inventam um ritmo. Se criando várias vertentes, um ritmo por mês, etc. Então isso é uma coisa que fica muito assim, fica muito lá, mas eu acho que isso também tem a ver com toda a questão social, econômica mesmo, geográfica. Você tem uma dificuldade. Porque a gente vê a decadência dos mestres, né? Como eles morrem, onde eles morrem, que situação financeira e principalmente psicológica, social, como eles morrem. Por exemplo, o Verequete vendendo churrasquinho numa rua, uma das principais, numa periferia, todo mundo ia lá e passava lá. Todo mundo sabia que aquele ali era o mestre Verequete, um dos caras que foi um dos precursores do carimbó, dos criadores do carimbó, junto com o mestre Locínio, né? Depois veio o Pindura, que modernizou o carimbó. Mas aí o mestre Verequete está ali dentro da fundação daquele ritmo. E aí veio isso acontecendo, assim, muito triste. Infelizmente isso é algo que acontece, acho que no Brasil, mas de uma forma bem mais triste no norte. Sim. Fica isolado. Eu acho que é mais acentuado lá exatamente por isso. Mas ao mesmo tempo, esse isolamento, ele nos anos 70 para 80, é meio contraditório dizer isso, mas esse isolamento foi fundamental para a construção de um gênero musical, no caso a lambada e a guitarrada em Belém, e no Amazonas o beiradão, que seria uma lambada com saxofone, algo assim, para ser bem sintético assim.
e tem uma gênese muito particular, é isso que a gente fala no livro. Inclusive a gente usa a expressão a invenção da lambada, que é a presença de vários elementos que tu tem em outras regiões de alguma maneira, mas não tão acentuado como lá. Por exemplo, as rádios, né? A gente do sul e sudeste está acostumado com rádios onda média, as FMs, né? E essa coisa da onda, assim, a FM é uma onda reta, ela tem um alcance muito limitado, a AM é um pouco mais aberto e tal, e na Amazônia tem que são as ondas curtas, que é uma onda quase terra plana, para sacanear. Assim, ela é muito ampla, muito aberta e tal. E lá eles chamam ainda ondas tropicais, daí o nome do livro. E por conta disso, as rádios das Antilhas, e no caso do Pará e do Amazonas, principalmente a Rádio Havana nos anos 60 e 70, tinha uma penetração muito grande, assim. Então, além do proselitismo político que as rádios faziam e tal, no caso da Rádio Havana, os caras tocavam mambo, merengue, salsa, etc. Então, assim, esse é um elemento. O outro elemento contributivo, assim, para a construção de um gênero musical lá, é a gravadora Rosenblit, que a gente no Sul tem mais a ideia da Rosenblit como uma gravadora que lançou o Paebiru, Zé Ramalho, do Lula Cortes, que tinha o selo Mocambo, que lançava as bandas de garagem paulista e lançou algumas coisas pop dos anos 60 e 70 e tal. Mas a Rosenblit tem uma história muito particular, assim, ela foi ela, em um determinado momento da história, lá por 70, mais ou menos 70, no final dos 70, meados dos 70, a Rosenblit respondia por 25% do mercado discográfico brasileiro. Ela tinha muito peso e era uma fábrica em Recife. Então, pela localização geográfica, a partir dos anos 50, eles lançaram muitos discos latinos. Tem uma história muito particular em relação a isso. Então, por conta da logística ali, eles, antes de distribuir os discos para o Sul, eles distribuíam os discos para o Nordeste e para o Norte. Então, por exemplo, tem caras de merengue, tipo, tem um cara em especial que chama Luiz Calaf, que é da República Dominicana. Esse cara, como dizem, tocava em qualquer puteiro, cabaré, tudo. E o merengue era uma linguagem musical mais popular, assim, né? O bolero, aí tem outras influências anteriores, assim, por exemplo, o bolero, né? A salsa um pouco, mas o ritmo mais popularzão mesmo era o merengue mesmo e tal. Então, e se tu pega os discos, quer dizer, dos saxofonistas amazônicos, principalmente, cara, muitos discos têm o nome de merengue no disco, as músicas têm nome de merengue, ou seja, não é uma coisa, sabe, é uma influência, não, é influência. Você pega um disco e metade das músicas chama merengue. Também dizem que nesse período que tinham vários lugares no norte que não conseguiam sintonizar certas rádios, então conseguiam pegar mais a rádio da Guiana Francesa. Exato. Então tem essa questão aí dessa influência também. Sim, pela rádio, né? Isso. Interessante. O Maranhão, por exemplo, em particular, os caras... Aí é aquela coisa da circunstância da onda, do posicionamento da rádio na origem, para onde apontava a onda, sei lá, é uma coisa técnica que eu não domino. Mas o que pesou no Maranhão, não, porque é muito engraçado, assim, em Manaus e no Pará, o reggae não tem assim o peso que tem no Maranhão, de jeito nenhum, né? Nem parecido. O reggae é a cultura popular do Maranhão. E dá para dizer isso porque a dona de casa é isso, ela ia sintonizar o rádio e não pegava a Rádio Globo, a rádio sei lá o que, as grandes rádios do Sudeste, não. Então achava a sintonia, o som bom deixava, aí estava tocando reggae. Então é uma coisa muito... E mais, em algumas regiões, né, e em outras não. Outra maneira do processo de construção é o esquema dos
esquema portuário. Ele tem muita água, muito navio, muito porto, muito marinheiro. Então, por exemplo, assim, as letras das músicas, né? A Dona Onete tem música que fala exatamente dessa coisa do marinheiro, do porto e da relação com as Antilhas, na verdade. Então, tinha muito contrabando disso, né? Não dá para chamar de contrabando, assim. Os marinheiros traziam os discos como mercadoria mesmo, ou para negociar, entrava no cabaré, ou sei lá, ou para vender mesmo e trocar por outros discos. Cada um tinha o seu interesse particular, mas tinha muito isso. E tem histórias engraçadas, assim, de que às vezes tinham alguns caras que eram mais especialistas e vinham com carregamento, assim. Então tinha quase que um leilão, assim, para disputar o que era mais raro e tal. E isso tem muito a ver com uma coisa que aí tu domina bem isso, que já tinha uma disputa das aparelhagens, né? Por ter a exclusividade de determinado disco. Mas a aparelhagem já tem muito mais de 50 anos, né? Claro. Não foi anos 90, né? Que todo mundo tem aceito. No anos 90 foi onde surgiu, né? Nem no final de anos 90, início de 2000, foi onde surgiu o Tecnobrega. Sim. É diferente. Antes do Tecnobrega, da lambada, as aparelhagens já existiam. Então, na verdade, as aparelhagens e o controlista. No caso, não era DJ. Não era DJ, controlista. O cara ficava com um negócio gigante, mexendo em tudo ali para regular o som. Então, tem até uma aparelhagem que está revivendo isso hoje. Está fazendo o Príncipe Negro Retrô, revivendo essa estética lá dos anos 50, por aí, 60. E aí, tem uma aparelhagem que é o Rubi, que tem quase 70 anos, que passou de geração em geração. Então, o Rubi, hoje as aparelhagens elas se dividiram, porque existem outros ritmos. Então, existe a aparelhagem que toca o Tecnobrega e a aparelhagem que a gente chama de saudade, que é que toca merengue, lambada, o bregoso, que a gente chama. Retrô, né? Isso. E aí, né, essa disputa entre aparelhagens e as bandas, acaba que em Belém existiam muitas bandas acontecendo o tempo inteiro, só que a aparelhagem é um som mecânico que o cara precisava ter um DJ ali controlando, então, para ir ao que chamava mais público também, porque a galera ia para dançar e tal, e ouvir as músicas que as bandas tocavam, só que a liga da galera não é assistir as bandas, é ouvir a aparelhagem e ver o cenário. Então essas bandas começaram a migrar para fazer muitos shows em Macapá, Manaus também. Então, Manaus não tem aparelhagem, por exemplo. Por terem perdido esse espaço. A logística é difícil para aparelhagem, para chegar ali. Que é só Manaus, né? Não tem muito. Chegar ali em Manaus, Macapá, então são estruturas muito grandes eu acho que por isso que a gente também não conseguiu essa a aparelhagem vai até o Maranhão, mais ou menos. Quando acontece coisas no Rio, sei lá, vai os DJs como atração, mas não é a vivência da aparelhagem. Né? Então existia essa disputa aí, mas a aparelhagem já, as mais modernas, né? Antes do Tecnobrega, tocavam house. E aí a influência do brega virar o Tecnobrega. Foi por conta dos ritmos eletrônicos. Dessa mistura. E começaram a chegar nas aparelhagens. E nessa época também os controlistas, eles tocavam com vinil. Então eles tinham que estar no porto buscando novidades para apresentar para o público. Claro. Então isso também influenciou muito, e as bandas ouvindo, então foi um conjunto de coisas, as aparelhagens, as rádios, né, a rádio principalmente porque tem a história de um radialista que começou a chamar o merengue e os ritmos quentes de lambada. Então o Félix tem uma música que fala sobre isso. E aí vai surgindo
a gente vai fazendo isso no Pará, né? Vai pegando uma coisa aqui como influência e vai transformando o nosso, entendeu? Vai se apropriando daquilo, como tecnobrega, como a lambada que virou guitarrada, que tem outros nomes já hoje em dia. Então, e outro elemento, acho que aí, digamos, um amálgama assim, poderoso é que Belém tinha uma gravadora chamada Gravações. Mas não era uma gravadora só, eles tinham um estúdio, eles tinham uma banda de estúdio, que era chefiada pelo Manuel Cordeiro, e tinha uma banda, tipo assim, o cara que era baixista tinha tocado ou tocou com eles Regina, ou seja, tinha essa relação, o Sajica. O guitarrista, que era irmão do Manuel Barata, eu acho um dos grandes guitarristas, ele morreu jovem em 2004, eu acho. E era uma banda de estúdio, então acontecia o seguinte, você tinha um saxofonista de Manaus, o cara tinha a banda que ele entrava no bar que ia tocar nos beiradão, na beira de rio, tal. Só que gravar um disco é mais complicado, assim, tem que ter algum nível, né? Então o que os caras faziam? Gravavam a fitinha, mandavam para a gravação, o Manuel ouvia, e sei lá, outros lá também, ouviam, tiravam o arranjo das músicas, montavam, gravavam, o cara pegava o teco-teco, baixava lá, botava o saxofone em cima, estava pronto o disco e tal. Isso, por um lado, pode parecer que pasteurizou e criou uma sonoridade muito parecida, mas por outro lado, isso também é construção de uma determinada sonoridade, de um determinado gênero. Assim. Por exemplo, eu ouço todos, pro ouvido comum, acha tudo meio parecido, né? Mas aí eu falo, cara, tem gente que quando começou a ouvir blues na vida achava que o Fred King, o Albert King, os King eram tudo igual, e não são, né? Cada um tem um jeito, um timbre, uma pegada, não sei o quê. Então esses guitarristas, esses saxofonistas são a mesma coisa. E a gravação tinha o Alipe Martins ainda, que era um maluco pop com percepção pop e tal. E tinha eles tinham uma estratégia de mercado, que é uma coisa muito importante. Eles criaram, por exemplo, nos anos 80, uma série que chamava Guitarrada, né, que na verdade é o que batizou a expressão. Foram 7 discos, que foi de 81 até 90. O primeiro, o que se sabe, assim, né? Aquelas coisas de o que se sabe, tipo a conversa de ontem, né? Tem coisas que a gente imagina que tenha sido assim, mas o que se sabe é que o primeiro foi gravado pelo Oséias, e mais 3, acho que o terceiro, quarto e quinto foram gravados pelo Aldo Senna, que é outro grande mestre lá, e os outros ninguém sabe direito quem gravou e tal. São 7 volumes de guitarrada, basicamente instrumental, com as capas sempre com uma guitarra na capa, ou seja, tinha uma estética assim. E a outra série chamava Lambadas Internacionais, que aí a história da rádio. Antes essa série era assinada por um guitarrista fictício, até o Félix tem também uma música chamada Carlos Marajó. De Carlos Santos, que era o dono da gravadora, e cantor também. Esse Carlos Santos deve ter uns 10, 12, 15 discos gravados. E o Marajó da Ilha, então era Carlos Marajó. Não sei se ele com que objetivo fazia isso, mas tudo bem. E a outra série da gravadora eram as Lambadas Internacionais, que foram 10 volumes, também de um jeito meio estranho, porque os discos, todos eles têm uma capa também bem similar, assim. E eram 8 músicas, todos eles com 8 músicas, e tem uma coisa interessante que é o seguinte, tem o nome da música, o nome dos autores entre parênteses, mas não tem quem eram os intérpretes. Bom, os intérpretes eram todos artistas das Antilhas, ali de cima, ou de Guadalupe, ou de Dominique, ou República Dominicana, sei lá, ali, até a Jamaica.
Então é um negócio, até isso eu queria ter feito no livro, mas não deu tempo, que era o seguinte, era pegar as 80 músicas, ir para o YouTube, para o Spotify, sei lá para onde, e descobrir quem é o grupo ou intérprete de cada uma das músicas e tipo reacreditar os discos, né? Mas isso eu vou fazer na edição revisada como uma contribuição ao resgate da memória e tal. E os caras tinham uma lógica de rádios também, assim, ou seja, e tinha uma estruturação de mercados, tinha uma rede de distribuição, e os caras construíram um mercado que ia de Belém. Aí tem uma coisa que o Manuel Cordeiro fala, que Fortaleza era meio um mercado avalista, assim, era tipo, assim, vai para Fortaleza, funcionou, beleza, vai descendo. Nem em São Paulo hoje. Então era assim. E o que define como o mercado do norte na época definia, era mais ou menos até o norte da Bahia, assim. Dali, e aí vai subindo e tal, tem Maranhão. Isso durou os anos 80, né? Aí chegou 89, 90, veio o axé e destruiu tudo, o tsunami do axé, acabou com tudo, e aí foram mais uns 10 anos de outra onda, assim, né? Foi muito... Eu acho que foi assim também, faltou, depois do Beto Barbosa, chegar outra pessoa, né? Também manter aquilo ali, mas aí quando a Axé chegou, acho que nem que a gente tivesse. O Beto veio na onda do Kaoma, que é uma coisa interessante que mesmo pessoas que conhecem um pouco a história da música e tal, acham que a lambada é o Kaoma, entendeu? Então assim, mas o disco do Mestre Vieira, que é de 78, já se chamava Lambadas das Quebradas. De 12 músicas, 6 tem lambada no nome. Então, assim, era um disco de lambadas. Tinha uma vontade estética, uma definição estética, uma realidade estética ali, relacionada a um jeito de tocar e tal. E a lambada vem em 80, o Kaoma é 89. Ele é precedido pelo disco da Márcia Ferreira, que gravou Chorando Se Foi em 86. Ela ouviu a versão de um grupo peruano que gravou um aino boliviano e transformou numa cúmbia peruana, abrindo com gaita, que é o Chorando Se Foi. Né? E ela ouve isso, e aí eles fazem uma versão aqui no Brasil, em português, e ela grava. E essa música no verão de 87 virou um fenômeno. 2 franceses ouvem aquilo, ficam malucos, tal. Imagina, francês em Porto Seguro, tudo aquele mar, aquele troço, todo o povo dançando, eles enlouqueceram com aquilo, pegaram a música, levaram para Paris, registraram a música em nome de um cara chamado Chico de Oliveira, que não existia, era fictício, e criaram o grupo Kaoma, que era uma mistura de brasileiros que moravam lá e franceses e tal. E aí eles lançam o disco, viram um negócio fora do controle, virou um fenômeno. Tem um amigo meu que conta uma história muito engraçada, assim, ele foi para o Senegal, isso uns 5, 6 anos atrás, para o Senegal, saiu do aeroporto, pegou um táxi, e engarrafou o trânsito, o cara enfiou o dedo na buzina, era Chorando Se Foi a buzina. Sensacional. Ele falou, cara, é impossível, assim, tu entra nas plataformas digitais, tem lambada verdade. grego, sei lá o quê. Então ficou essa coisa de que a lambada e tal. E o Beto Barbosa, ele vem nesta onda, né, que já era a lambada mais, né, dançante e tal. Talvez se tivessem conseguido avançar dali, entendeu? Mas na verdade só teve ele, o Beto Douglas, que era do Maranhão, que já era mais caribenho também e tal. E depois teve muitos subs, né, betos, mas que não funcionaram. A Bahia teve o Luiz Caldas e o Jerônimo, que pegaram uma carona e tal. Até hoje, outro dia o G1 fez uma matéria acreditando a lambada, uma criação baiana, claro, óbvio, né? A Bahia, tem uma piada com a Bahia, que a Bahia é a maior agência de publicidade do planeta Terra. Eles têm uma capacidade de transformar tudo em coisa dele.
Então tem essa história de que a lambada é baiana e tal. E isso é muito louco, porque um tempo atrás eu comprei um disco de um saxofonista paraense, o Paulinho de Sax, e veio o encarte junto. Veio o release, o release da gravadora. E aí o release da gravadora dizia assim, porque este gênero negro, a lambada tem um componente negro, mas não é. O cupijó tudo bem, mas né, o cereal, o carimbó, mas a lambada já era uma coisa mais pop, mais urbana, digamos assim. Então essa coisa de afirmar uma negritude que não existia. Mas tu vai lendo a frase, tu vai entender por que eles afirmam a negritude. Aí eles falam assim, que surgiu em Salvador, subiu o Nordeste e acabou no Pará. Isso é o release, está escrito, é muito engraçado. Então é essa coisa da release da gravadora, a RCA, era uma gravadora mega, grande na época, isso é um disco lançado acho que no 89, 90. Então era uma tentativa de colar a origem da lambada na Bahia. Né? E volta agora, semana passada, eu acho que o G1 fez uma matéria, mesma história. É o paraense. Como é que vocês enfrentam isso? É uma situação que acabou tendo um dano assim meio triste para a música, para as pessoas que participaram dessa cena e para hoje, porque todo mundo é desconfiado. Então acaba que isso fez com que o Pará, que já era isolado, os paraenses músicos se isolassem, entendeu? Por conta dessa... engraçado, né? Que a gente pega as coisas e se apropria, mas torna com a nossa cara, né? Aí o cara, as pessoas ouvem, acham o máximo, aí começa a refazer, a recriar aquilo ali, só que o Pará acaba perdendo o lugar de fala pelo fato de ser distante do centro, claro. Entendeu? E isso deixou todo mundo meio assim, desconfiado de fazer conexões. Na hora de uma produção de o cara ter que mandar uma base de tecnobrega, ele já ficou, opa, tal. Aí, essas são as consequências que eu enxergo hoje, por conta desse acontecimento. Com a Gangue do Eletro aconteceu, de uma banda de Recife, pegar todas as músicas da Gangue do Eletro, a gente já estando com gravadora. A banda não estava tão popular assim, mas a gente já tinha se apresentado em vários programas de TV com música na novela. E a banda estava fazendo o maior sucesso em Recife, fazendo show em estádio, cantando todas as nossas músicas, mudando algumas letras, assim. E a gente viu os vídeos no YouTube, assim, as pessoas mandando. Eu falei, gente, a gente não acredita nesse tamanho desse público, esse dinheiro, pra onde está indo tudo isso e tal. A gangue ainda não tinha conseguido fazer aquilo ali, a gente ainda não tinha conquistado aquele tanto de público que não imaginava que o potencial pro ritmo e ver aquele todo um estádio cantando a nossa música, mas pequenas alterações. Outra banda. E aí, eu acho que o Pará sofre muito com isso. Aconteceu com o Tecnobrega, porque o que a Gangue fazia já era outra vertente do Tecnobrega, que é a chamada Electromelody, que é o Tecnobrega com uma batida mais pesada, sintetizador mais pesado, que a gente vai mais pro eletrônico ainda. E chegar a flertar com drum bass, sabe? E é isso, eu acho que as consequências maiores de todas, a maior consequência disso tudo é essa, do músico do Pará, dos artistas ficarem não conseguir expandir por medo de perder. Que havia um isolamento. Isso, agora, mas o problema todo de tudo isso é porque a gente acaba que não consegue mais se conectar, porque a galera fica desconfiada, o pessoal de fora não tem como saber se está bem intencionado, se está mal intencionado, então acaba que a gente ficou ali no nosso lugarzinho e tipo, chega o Gabi, mas acaba não tendo uma sequência de chegada de artistas assim por conta disso. E também pelo fato de ter uma linguagem muito própria, né? Eu
acho que Porto Alegre, eu acho que o gaúcho também tem essa questão com o resto do Brasil, porque é uma linguagem muito própria. Eu falei, eu estava andando pelas ruas lendo coisas, eu falei, agora comecei a entender certas coisas do Humberto. Porque eu ficava assim, pampa pobre que eu herdei do meu pai, mas o que é pampa, gente? Eu ficava assim. Pampa pobre que eu herdei do meu pai. Eu ficava, você entendeu várias coisas. E é que nem o cara ao vivo faz a boquinha do animal, galera da laje e, sei lá, pop live. Começa a ouvir os tecnobregas, ninguém vai entender poeticamente nada. Legais, mas ninguém por quê? O que acontece no Tecnobrega? A gente faz tem músicas que a gente faz para tocar nas aparelhagens que reverenciam as aparelhagens, falam o nome do DJ, o nome da aparelhagem. Então amanhã eu vou ter que dar uma explicação para a galera antes de começar a cantar essas músicas. Falar, olha gente, existe o Rubi, que é a mais antiga, que faz a pedra do Rubi, que inclusive a banda da Bahia que exportou o Tecnobrega para o mundo, não foi uma banda paraense, foi uma banda baiana chamada Deja Vu. E existiu matérias também falando sobre a criação do Tecnobrega na Bahia. E o Tecnobrega já existia há 20 anos, praticamente, no Pará. E aí existe uma música que ninguém no Pará nunca postou, porque achava, nossa linguagem, isso nunca vai para lugar nenhum, que é tipo, uma que fala, faz a pedra do Rubi. Falo, gente, como as pessoas vão entender isso lá fora? Faz a pedra do Rubi. Isso, faz a pedra do Rubi. E? Quer dizer o quê? Estourou. Mas quer dizer o quê, fazer a pedra do Rubi? A pedra é o símbolo da aparelhagem. Sim. Essa aparelhagem tem símbolo, tipo, claro. Faz o T de Tupinambá, faz a pedra do Rubi, faz o S de Super Pop, faz o chifrinho do búfalo, faz a boquinha do animal. Então as pessoas vão pra festa, na hora do Tecnobrega, elas estão ali, T, faz o T, música da Gabi, faz o T que eu quero ver, faz o T. Hoje a gente vê o Thiaguinho, faz o T, você já existe aqui. Aí a gente fica nessa situação de infelizmente, não consegue. Eu acho que é isso que acontece, não consegue se conectar por medo de perder, mas acaba perdendo de qualquer forma, porque não expande por si, não acredita em si mesmo ali naquele momento de achar que é tudo muito próprio, muito regional e não tem potência para fora. E a galera vem, pasteuriza e faz funcionar, como a Deja Vu fez, viajou o mundo inteiro, fez vários turnês na Europa. Aproveitar a presença do Fred aqui é a coisa da guitarra, né? Ela é muito diferente da guitarra, digamos, brasileira. Ela não tem nada a ver com a guitarra, tem um pouco a ver com a guitarra mais do sudeste, do samba, da bossa nova, coisa assim, que é mais puxada pro jazz e tal, por conta da origem, né? E com o rock menos ainda, assim, ela não tem, até agora na passagem de som você falou uma hora, não tem distorção, não tem distorção. Eu fiquei rindo, né? Porque não tem distorção, né? Não tem distorção, não tem riff, não tem nada a ver com a linguagem do rock. Parece que a origem. A guitarra no Pará. Porque a origem a maioria dos guitarristas começaram tocando ou cavaquinho ou bandolim, chorinho. Então o negócio está lá. Ela é toda dedilhadinha aqui, entendeu? Então é outra onda, assim. Eu acho alguns. Aliás, eu acho quase todos, mas tem alguns que são geniais, assim, eles estão entre os grandes guitarristas brasileiros, que mereciam, tipo, ser transformados numa escola de guitarra. Eu sou farofeira, eu coloco distorção em algum momento ali. Não, mas até eu acho. Eu acho legal isso. Assim. Eu acabo fugindo um pouco do tradicional, usando, mas a galera fica muito chateada comigo. Você não é guitarra. Mas não é mesmo. Mas uma pergunta de leigo, assim,
e a guitarra, assim, que a gente vê no jazz, que o sax, o trompete vieram, né, porque enfim, eram instrumentos que sobraram ali do... Mais uma... Né, desculpa, do exército, né? do exército, né? E a guitarra, né, assim, ela veio, da onde veio esse elemento Cara, da guitarra? só tem um cara aliás, dois, que tem guitarras importadas, assim, é um cara chamado Gilson, de Manaus. Aí um amigo meu de Belém, o Bruno Rabelo, falou assim, só podia ser de Manaus, né, para ter uma guitarra importada. É uma marca dessa, sei lá, Gibson, sei lá o que, Les Paul, sei lá o que. A guitarra cara, né, mas como Manaus sempre era um centro de importação, etc., então era bem mais fácil, ali era mais fácil comprar uma guitarra. São guitarras nacionais, todas elas, todas. Esse era por conta da disputinha que existe entre... Não, eram todas guitarras nacionais porque eram guitarras baratas e acessíveis. Então, e tem um cara de Fortaleza que chama Deusimar da guitarra, que tem uma guitarra também importada. Alguém me disse, eu não entendo essas marcas de guitarra, mas essa aqui é uma guitarra importada que era, digamos, tinha mais qualidade do que a média, mas a maioria era Giannini, essas guitarras nacionais. O Mestre Vieira era fã de Beatles, né? Então, acho que a guitarra chega nesse momento aí, eu acho. Ela entra aí porque assim, os caras vêm do chorinho, aí tu tem anos 60 com a música pop, Beatles e Jovem Guarda. Jovem Guarda também. Os Incríveis, aquela coisa da música Milionário, isso tudo acaba influenciando também. E a música a música latina, que tem um peso, mas é uma amálgama disso tudo, assim, vai do Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, passa pelos Incríveis, passa por Roberto Carlos pela música brega, passa por Beatles, né? O próprio Mestre Vieira fazia baile tocando Beatles para ganhar vida, isso lá nos anos 60 e tal. Então, é um processo de uma construção muito misturada, assim, e acho que talvez o isolamento ajuda nisso, porque aquilo tudo cai ali para dentro, entendeu? Fica ali mesmo, e aí começa a se misturar tudo e tal. E aí vem o mambo, o merengue. Todos aqueles sentidos que vieram ali. Eu acho que pela ordem, primeiro veio o mambo. E é uma coisa engraçada, assim, eu não sinto a presença da salsa, por exemplo. Eu não consigo identificar. Não tem tanto, mais bem menos. Merengue. É cumbia, merengue e mambo, Porque a salsa é uma coisa que ela entra muito pela classe média, assim, e é uma coisa mais moderna, mais 70 também e tal, aí que ela ganha fôlego e tal. E ela é um gênero muito mais de classe média do que o merengue, o mambo. Esse era mais zona mesmo, era música de popular. Os garimpos também. Teve o período do garimpo, né? Será pelada, e aquele momento ali de mundo chegando no Pará, e aqueles interiores ali tem lugares até hoje que só vive o merengue, só vive a lambada, a guitarrada, o merengue e a cúmbia. Não chega a tecnobrega para certos lugares do Pará, não. O tecnobrega ele tem mais urbano e isso, a alimentação dele. Incrivelmente tem lugares no Pará que a galera só ouve música sertaneja. Outra coisa interessante também é que me pergunto isso às vezes, eu respondo com uma certa insegurança, mas eu acho que é por aí. A coisa assim, por que no Pará o instrumento mais forte acabou sendo a guitarra e no Amazonas o saxofone? Eu acho que tem a ver com duas coisas. Primeiro, a geografia, né? Tu é de Manaus, você pode ajudar nisso e tal. O Pará tinha mais cidades de porte pequeno, mas digamos médio, assim, né? Marcarena, Cametá, era a metrópole da Amazônia, né? Exato. E aí tinham pequenas cidades que tinham certo... E outra coisa, as grandes hidrelétricas também. Então, a energia elétrica ela era mais presente e tal. Com isso, permitia você ter
mais circulação Estrada. que tu podia usar a guitarra. A estrada chegava. Agora no Amazonas tu andava de barco, né? E os espaços para shows, etc e tal, eram nos ribeirinhos de rio, as pequenas comunidades. Aí tu tem um problema que não tem eletricidade, Até hoje não tem lugar que não tem luz. e não tem como carregar, entendeu? Então assim, o saxofone, bicho, bota o saxofone debaixo do braço e vai. Um saxofone tocado com alguma vontade anima uma festa de 200 pessoas. Entendeu? Eu acho que em Manaus tem uma escola de sax assim, muito forte, porque existe um fomento desde sempre e é muito antiga a tradição Do sax. dos instrumentos de sopro, por conta das fanfarras das escolas. É muito tradicional, tem um concurso lá que é uma coisa grandiosa todos os anos. E eu acho que por conta do exército, Também, isso ajudou. o exército de Manaus está ali naquela fronteira, e está na Amazônia, então a banda também é religiosa. Isso tudo, eu acho que tudo isso tem a ver. Isso é importante tu falar isso, porque vários caras, o Pinduca, o irmão dele, o Mário, o guitarrista, a maioria, o André Amazonas, que era de Manaus, os guitarristas, cara, eu acho que a metade pelo menos eram todos do exército. Os caras entravam no exército ali com 18 anos, aprendiam a tocar um instrumento, e geralmente era sopro, né? Sim. E aí ficava um tempo no exército, a maioria ficou mesmo. Devem ter histórias engraçadas, assim, dos caras dividindo a vida militar de dia e tocando nos cabaré na noite. Eu já vi uma entrevista do Pinduca falando isso, que de dia o cara era todo certinho lá pra... Eu na escola tive contato com instrumentos de sopro também em Manaus, porque é muito fomentado mesmo essa questão da fanfarra, da banda marcial das escolas, existe concurso entre as escolas, e eu acho que também tem a ver. Não só na capital, mas nos interiores. Hoje, também. inclusive, tem um pessoal lá que chama Orquestra Amazonense, Orquestra de Beiradão do Amazonas. Isso, né? Orquestra de Beiradão do Amazonas, que é exatamente uma mini orquestra com instrumento de sopro, basicamente saxofone, que resgata um pouco a história do Beiradão, que tem uma sonoridade muito parecida, assim, e tem vários saxofonistas, né? Tem sei lá, pelo menos uns 10 caras importantes, alguns mais importantes, por exemplo, o Teixeira de Manaus gravou, sei lá, 15 discos, então assim, o cara é um dos poucos que chegou aqui. Se tu ir nas lojas aqui de sebo, principalmente que tem caras mais velhos atendendo e tal, a referência para eles do norte é Teixeira de Manaus e acabou. Nem o Pinduca direito, assim, é mais o Teixeira de Manaus, porque eu acho que era música instrumental, misturava ali com o jazz, com, sei lá, então mas na verdade ele fazia esse gênero no norte e tocava muita salsa nele e cumbia. Mas é isso. Legal. Bem, E aquele no meio disso tudo aí? então, eu tive um prazer de ter uma vivência muito legal com a maioria dessa galera. Que eu cheguei na música paraense e fui sentando na janelinha de fato. Porque comecei passei uns 4 anos, eu comecei a cantar, quer dizer, eu não lembro de mim sem saber cantar. Eu cantei no coral lírico do Estado do Amazonas, cantei em barzinho, cantei em banda de rock, cantei em banda baile, que a gente chama no Pará, que tem que cantar tudo. E passei por algumas bandas de tecnobrega até chegar no Gangue do Eletro, que foi a banda que me projetou. E quando eu entrei na Gangue do Eletro, a Gangue ela só existia virtual, a gente só fazia música e mandava para as aparelhagens, tocava um sucesso, mas a banda não fazia show. Ou seja, Importância da maquiagem também. isso.
Mas a importância, e tá aí a outra questão, porque a gente não fazia show, não tinha espaço para a gente fazer show. A aparelhagem projetava, mas ela também ocupava o espaço, engessava a onda, porque a gente não conseguia escutar. E aí a gente começou a receber convites para fazer show alternativo. Teve músicas nossas que entrou em coletânea na Europa, música de equipe de aparelhagem. Os caras ouviram, curtiram e colocaram. E aí a gente começou a receber convite de festival de música. Tocou no Cirrasmo, logo em seguida tocou em várias outras casas alternativas da cidade. E aí a gente chegou o convite para participar do Terroir Pará. Terroir Pará era um show, um espetáculo de quase 3 horas, que tinha apresentação desde o carimbó, passava pelo Sebastião Tapajós, que é o nosso grande mestre de violão clássico, e passava por Paulo André Barata, Fafá de Belém, Dona Nete, até chegar no Tecnobrega da Gabi com a Gangue. E aí eu tive a oportunidade de conviver com o Pantoja do sax, Mestre Vieira, Mestre Laurentino, que também participava do Terroir, Manuel Cordeiro. Então eu estava ouvindo tudo ali, conversando muito com eles, porque também sou muito curiosa e não deixava passar, né? Ficava ali, mas sempre perguntando, tanto que numa conversa com o Mestre Vieira, que ele me convidou para fazer backing vocal no DVD de 50 anos de carreira dele, que foi no Teatro da Paz, e foi muito legal, porque ele nunca esperava tocar ali, porque o Teatro da Paz era um lugar muito tradicional e a guitarrada é tida com um ritmo do povão, como o Tecnobrega é. Então ele já tinha sofrido muito preconceito até chegar ali. E ele foi lá que ele me contou que ele era fã dos Beatles e foi quando ele conheceu a guitarra, quando ele começou a tocar com a banda dele, que inclusive a banda dele que estava tocando no teatro era a banda, a formação original. Do Mestre Vieira, seu conjunto. Isso. E aí eu tive esse prazer de ter essa convivência e por isso eu consigo conectar com muitas coisas da história da lambada, da história deles, porque por conta de ter convivido. E o Mestre Cupijó eu não cheguei a conhecer, mas tenho muita história com ele. Porque eu conheci o Ciliar, eu consigo também determinar diferenças entre esses ritmos do carimbó, Ciliar, outros ritmos que tem o sirimbó, por conta de ser dançarina. Então, a forma de dançar. O que define a diferença. Isso, define a diferença. Existe o lundum também. E o sirimbó é muito próximo do lundum, porque o lundum também é samba de cacete, né? Explica o que é o samba de cacete, que é de cabetada, né? O samba de cacete é um samba que tem no interior, que também é a origem do carimbó, que os caras fazem tudo em pau e corda, né? Então é samba de cacete porque é tudo pau e corda. E aí é tudo acústico. E existe a galera tá dançando ali também ao redor, e a origem é negra, né? Cabocla, a gente já pode dizer que é cabocla. E a gente vê todas essas misturas ali, mas consegue diferenciar os ritmos por conta da dança. E aí também existe o Marabaixo, né? Que também no Amapá. E nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. E eu acho que o samba do Pará tem sotaque diferente por conta das nossas percussões. Então, quem faz samba mesmo, no Pará, já chega no Rio com um outro samba. Não é o samba que eles conhecem, né? Porque a gente já coloca outros. A afinação da nossa percussão é outra. Então, existe essa diferença aí. E eu, por conta da dança, consegui diferenciar tudo isso aí, a cúmbia, do merengue, da lambada e todas essas questões. Já no Tecnobrega já é um pouquinho mais difícil de explicar, porque é mais ouvido mesmo do que corpo. E eu tô com a minha carreira solo agora e eu tenho essa conexão com tudo isso, então eu tenho que ter uma orientação
para não expandir demais. Se perder no meio disso tudo. Me perder no meio de tudo isso. Então tem influências no meu disco novo, agora eu estou trazendo um disco novo através da Natura, e tem influência, tem violão cubano, por exemplo. Tem uma música que é inteira de violão cubano. E tem uma música que é um funk que tem um tecnobrega no meio, hip hop com tecnobrega. Então, para fazer tudo isso conversar, a gente teve que pensar bastante ali por conta de ter muitas influências. E eu quero chegar agora nessa cena que a gente acaba que a gente acha que a gente é pós-moderno, quando a gente já vê, a gente já construiu outra história. E a ideia é chegar com esse lance do tecnobrega inserido entre os outros ritmos, já que as pessoas, não consigo ver a galera do funk fazendo tecnobrega. Ainda não, entendeu? Mas já chegou uma pitadinha assim, no caso do brega funk de Recife, e aí já conectou com o Rio de Janeiro. O brega funk de Recife acaba que Recife conecta bem melhor com o Rio do que Belém. Então acho que por esse caminho chegou mais fácil lá. Mas ainda não é o tecnobrega. Porque o brega funk de Recife, ele tem um swing um pouquinho mais para trás do que o tecnobrega. A gente cada vez vai mais para frente. Então o pessoal, o funk 150, o tecnobrega é 180, 170, 190, já está chegando aí. E aí a gente consegue se conectar bem com o duro, com umas coisas afro também. Que são mais velozes. Né? Isso, que são mais rápidas. É uma farofa, só ouvindo para entender. Vamos ouvir. Mas eu espero que consiga Tem ideia de quando conectar. Vamos lançar agora em junho, mas depende muito da master que está dando uma. Já está indo para a master, mas como eu inventei de fazer a master no exterior, aí demora um pouquinho mais. Aí eu confirmo aí pelas redes sociais se o lançamento vai ser em junho ou não. Então tá. Maravilha, agradecer. Obrigado, Keila. Obrigada. Fernando. Obrigado a todos. Tá Ouçam a música. Ouçam a música e leiam o livro. Leia o livro. Ouçam o Isso livro. me pareceu música, hein? Isso aí.